E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu estava com tudo pronto para falar novamente sobre Bitcoin, aproveitando essa movimentação recente da Rússia falando que pode vir a aceitar Bitcoin para liquidar as transações, as negociações que eles fazem com suas commodities energéticas, petróleo e gás natural. Parece que tem migrado mais para a ideia do gás natural e tinha um vídeo todo pronto falando sobre a adoção de tecnologias, até aproveitando os eventos dessa semana. Para quem não sabe, na manhã desse dia, de segunda-feira, a gente acabou de abrir as inscrições para a segunda turma do Viver de Renda Cripto. Para quem quiser saber mais sobre isso, tem informações aqui no link na descrição, só clicar lá. E também aproveito para convidar vocês para o último dia de live, que a gente fez um evento chamado O Fim do Dinheiro, lives de segunda até quinta-feira da semana passada com o Felipe da Paradigma Education. E hoje é a última live às 8 da noite. Então vejam a live hoje às 8 e vejam também as informações. Mas sobre essa temática de Rússia, eu decidi não falar agora, porque eu mudei de ideia e vou gravar um vídeo sobre um tema atual que a princípio não tem muito a ver com a temática aqui do canal, mas que mostra um raciocínio que eu tenho e que eu exponho de vez em quando, mas geralmente para pessoas mais próximas, quando o pessoal me pergunta: Bruno, já deu para ver que você é liberal, né? Tem várias ideias assim a respeito da diminuição do tamanho do Estado, mas por que você não é anarcocapitalista? E a explicação para isso pode ser dada com um exemplo de um acontecimento que nós tivemos na noite de ontem, que foi o tapa que o Will Smith deu no humorista Chris Rock, porque ele fez uma piada de muito mau gosto, falando sobre a esposa do Will Smith, o fato dela estar sem cabelos, e foi lá, subiu no palco e deu um tapa ao vivo ali no Chris Rock. O pessoal até pensou que era alguma coisa encenada, mas foi uma briga real. E aí as opiniões se dividem, se ele fez aquilo e estava certo porque ele defendeu a mulher dele, ou como nada justifica a agressão, então ele estaria errado. Eu, inclusive, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, né? E o porquê de cada opinião. Então, será que estava certo? Será que estava errado? Comente aqui. Mas eu vou dar o exemplo de por que, com base nesse acontecimento, eu posso mostrar por que eu não sou anarcocapitalista, apesar de simpatizar muito com várias ideias. E o ponto é que eu não seguiria um dos princípios vitais do anarcocapitalismo se uma situação dessas acontecesse. Mas vou desenvolver o raciocínio para que vocês possam entender. Eu, como liberal, eu acredito em 3 direitos que eles não são dados pelo homem ao homem. Eles já estavam aqui e nós só descobrimos esses direitos. Então seriam direitos jus naturais. Você pode ler isso, inclusive, no livro A Lei, do Frederic Bastiat. Ele fala sobre esses direitos, que seriam vida, liberdade e propriedade. São 3 direitos negativos, ou seja, para serem respeitados basta que a outra parte não faça nada, não os agrida. Então, se eu tenho direito à vida, à liberdade e à propriedade, para respeitar, basta que você não atente contra a minha vida, que você não me transforme em um escravo e que você não invada a minha propriedade. São direitos muito mais simples de serem respeitados em comparação com os vários direitos positivos que nós temos na Constituição aqui no Brasil, por exemplo. Você coloca um direito positivo à saúde e à educação, que é algo que é muito bom, né? Todo mundo quer que as pessoas tenham acesso à saúde e à educação. Mas repare que para respeitar esse direito, as pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa. Quando eu digo meu direito à propriedade, basta não invadir. Meu direito à educação. Educação, ela tem que ser dada. Então, o Estado vai ter que erguer uma escola, uma faculdade e dar educação para as pessoas. Só que isso não é feito de graça, tem um custo, então você é obrigado a pagar impostos, né? O imposto ele é coercitivo e aí com essa receita o Estado vai e provê aquilo. Então eu acredito nisso. E dentro do liberalismo, o que a gente vê é que a maior parte das pessoas são pessoas boas. Elas vão se comportar de maneira direita, respeitando regras de convívio social voluntariamente aceitas, mas vai ter um pessoal que não vai respeitar as regras. Então o liberal ele aceita que exista um Estado para proteger justamente esses direitos, provendo, por exemplo, numa ideia de Estado mínimo mesmo, segurança interna, segurança externa e uma justiça para julgar esses casos, né, onde vai haver desavenças entre as partes. E aí, a ideia do anarcocapitalismo, que veio depois, é que, olha, não precisamos de um Estado para isso. A gente pode fazer isso através de outros dispositivos, uma justiça privada, por exemplo. E aí muita gente resume o anarcocapitalismo como é o pessoal que acha que não deve haver Estado, eles são contra o Estado. Mas o ponto é que eles não são contra o Estado, eles são contra a coerção. Então, por exemplo, se um bilionário cria lá uma ilha do nada e faz lá o seu próprio Estado independente, onde todo mundo para entrar tem que aceitar um conjunto de regras, ou seja, as pessoas aceitaram aquelas regras, teoricamente não há coerção. Não posso falar que é um Estado que é anarcocapitalista, com uma justiça totalmente privada e concorrente, porque depende das regras que esse camarada vai colocar lá. Mas seria algo muito mais próximo com esses ideais. O que eu acho interessante, um mundo sem coerção. Eu não sei se é crível ou não, se o ser humano chegou até esse ponto de evolução ética. E aí nós entramos nessa questão ética. Não só ética, mas também uma questão moral. E o meu ponto para não ser anarcocapitalista é que a moral algumas vezes se sobrepõe à
ética. E qual que é o ponto aqui? Então eu falei desses 3 direitos básicos, jus naturais, negativos, erga omnes, que podem ser cobrados de qualquer homem, então funciona para todo mundo. E a gente pode resumir para os anarcocapitalistas a norma de convivência chegando num mínimo ético, numa ideia do economista americano Murray Rothbard, da escola austríaca, que ele chamou de princípio da não agressão, que é constantemente abreviada para PNA. Ele diz o seguinte: se você não agredir uma outra pessoa, você vai estar respeitando os direitos básicos dela, porque afinal de contas, se eu não agrido a sua vida, a sua propriedade, a sua liberdade, eu estou respeitando aqueles direitos justos naturais e posso resumir tudo em um único ponto: não agredir. E isso seria um mínimo ético encontrado em diferentes partes do mundo, em diferentes locais, em diferentes períodos da história. Então seria algo que todo mundo teria facilidade para respeitar. O que é diferente de aspectos morais, que eles são muito mais restritos a certos espaços geográficos, a normas que vão nascendo dentro da convivência de um povo e também a um período temporal, já que as regras morais vão mudando com o passar do tempo. Então o ético, ele é mais robusto e muito mais difícil de ser mudado do que a parte moral. E os anarcocapitalistas prestam muita atenção na ética. Eu acho isso muito interessante, mas o meu ponto é que às vezes a moral se sobrepõe à ética, principalmente no julgamento da sociedade hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que um garoto com fome invada a minha propriedade, ele vai lá e pega um pão na minha cozinha, ou uma fruta em uma árvore que eu tenho no jardim. Então ele está agredindo a minha propriedade. É uma agressão muito leve em si, né? Mas veja que ele foi contra um aspecto ético de, olha, não agredir a propriedade dos outros. Só que isso não teria nenhum problema para mim e acredito que nem para vocês no final das contas, porque afinal foi um garoto pegando alguma coisa porque estava com fome. E sem agredir ninguém no final, a vida de uma pessoa no final das contas. Agora, em uma outra situação onde, por exemplo, em uma discussão, uma terceira parte começa a agredir com palavras a minha esposa. Aí o anarcocapitalista fala, isso não é agressão, palavras não são uma agressão. Mas a minha esposa está comigo e moralmente ela espera que eu defenda ela. Que tipo de homem, que tipo de marido eu seria se alguém fizesse pouco da minha esposa na minha frente e eu simplesmente não fizesse nada? Eu não acho que eu seria um marido bom. E acho que a sociedade concorda comigo nesse ponto. E foi o que aconteceu com o Smith. Então, alguém foi lá, caçoou da mulher dele, ele se levantou e agrediu a parte que fez isso. Então, o Smith, ele não respeitou o princípio da não agressão. Ele agiu contra a ética. Mas eu olho para aquilo e falo, eu não posso julgar esse cara. Para mim, moralmente, ele tá correto. Na verdade, talvez ele esteja errado, porque a mão estava aberta, né? Poderia ter sido de outra forma. Mas o ponto é, por mais que ele atente contra o princípio da não agressão, porque palavras não são uma agressão, quando ele foi lá e fez isso, não sou eu, como uma boa parte da sociedade, enxerga aquilo e fala, ele fez o correto, ele defendeu a pessoa que está com ele. E lógico, como eu disse, que as opiniões vão mudar. Alguns vão achar que é correto, outros vão falar, Bruno, você está viajando. Nada justifica uma agressão contra palavras, porque você cria, inclusive, um precedente perigoso, né? Quem vai julgar que aquele é o limite das palavras com qual você deve reagir fisicamente? Eu entendo isso, eu não sou absoluto dentro do meu raciocínio, mas o ponto é, eu estou respondendo a pergunta que chega constantemente aqui de por que eu não sou anarcocapitalista. Porque nesse tipo de situação, eu também iria contra o princípio da não agressão. E se numa discussão entre algumas pessoas eu já faria isso, eu não posso falar que eu respeito esse princípio no final das contas. Então, por mais que eu simpatize com várias ideias anarcocapitalistas, eu me coloco alheio a isso, né? Eu não sou anarcocapitalista, eu estou muito mais próximo hoje do liberalismo. Eu acho até que esse exemplo do Smith, ele mostra também uma questão interessante, porque hoje a gente vê discussões na internet, as pessoas se exaltando pra caramba e xingando até a 10ª geração da família dos outros. E isso acontece porque nada impõe um limite na internet, porque não há nenhum tipo de chance de haver um embate físico naquele ambiente, já que muitas vezes uma pessoa que está discutindo está numa cidade e a outra está em outra cidade, outro estado, talvez até outro país, outro continente. Então, muito distante. E como não há ameaça de um embate físico, as pessoas simplesmente falam aquilo que elas quiserem. Já discussões presenciais costumam ser mais moderadas, porque no final das contas, dependendo do que uma parte fala, a outra sabe, olha, esse é o limite. E às vezes deixa isso bem claro antes que a discussão avance. Se passar desse limite, é aquela história, né? Se xingar a minha mãe, as coisas vão dar errado. E aí isso impõe um limite àquela discussão. A não ser que realmente as pessoas cheguem às vias de fato. Aí a gente pode falar que a discussão ficou mais séria do que na internet, porque afinal de contas, um vai agredir o outro, as pessoas podem sair machucadas. Mas enfim, meu ponto é esse, aproveitei esse incidente que tem pego muita repercussão para afirmar o raciocínio de por que eu não respeitaria o PNA nessa questão, e aí eu não posso me definir como anarcocapitalista, né? Por mais que eu entenda o pessoal que se defina assim. Mas nesse exemplo que o Smith deu, eu agiria praticamente da mesma forma que ele. E por isso mesmo, quando alguém me pergunta, o Smith agiu errado? Olha, na minha opinião, ele não agiu errado. Mas também não sou dono da verdade, cada um tem a sua opinião, por isso que a gente vai ter uma pessoa que acredita em anarcapitalismo, outra que é liberal, outra que é de centro, outra que é de esquerda,
esquerda e o outro que acha que o socialismo é o melhor caminho para a sociedade, mesmo que para isso você tenha que matar alguns milhões de pessoas, né, para adequar todo mundo naquele modelinho. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui, espero que tenham gostado dessa exposição de raciocínio. Na quarta-feira eu venho aqui com um vídeo sobre Rússia, Bitcoin e adoção de novas tecnologias com base no raciocínio do livro Armas, Germes e Aço. Vai ser bem interessante. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, assista o evento de hoje, um grande abraço e até a próxima.